por esse Marcelo aí. Bom dia, Bom dia, como vai? tudo bem? Eu bem. Melhor agora, né? Com a companhia de vocês. Obrigado. Só estou aguardando o Léo dar um ok para nós começarmos, tá bom? Tá joia? Enquanto nós não começamos, contem aí para mim de onde vocês são. Eu sou gerente de qualidade da Foz Automotive, fabricante de peças para indústria de caminhões, Oh, todas as montadoras de caminhões, né? Mangueiras de combustível, mangueiras de freio, mangueiras de Arla, né? Do SCR, conexões. e como é que está esse momento para vocês, Márcio? Não poderia ser diferente, tá bem complicado, né? Mas uma empresa redução de jornadas e administrando a situação, né? Acho que todos nós, né, estamos administrando essa situação, né? Estamos descobrindo coisas que até então nós não sabíamos que éramos capazes, né, Márcio? Verdade. Na sua visão, eu não sei se você vai falar no pós-pandemia, a tendência é que as empresas voltem trabalhando mais remotamente, né? Nós vamos Principalmente falar as sobre áreas isso. administrativas, ou não? Com certeza, né? Isso já está acontecendo e a gente diz assim, né? O capitalismo, ele aprende rápido, né? Então, quando ele percebe que existe um novo caminho e muitas vezes até de redução de custo, rapidamente ele abraça esse novo meio de produção, né? Então, eu não acho que vai ser diferente, né? Inclusive, para nós, né, que somos professores, consultores, é um momento de muita reflexão, imaginação e ver como vamos fazer. Mas eu acho que a base de tudo, que é o que eu vou falar daqui a pouco, é o que o seu cliente quer, né? O que ele quer. O foco é nele. Então, se ele precisa de redução de custo, você vai ter que olhar para dentro da sua empresa e perceber como é que você pode reduzir esse custo. Se ele quer agilidade, que é o que todo mundo precisa nos dias atuais, você vai correr atrás de agilidade, né? Então, eu acho que o foco de todo mundo hoje é manter os olhos no seu cliente e dar a ele aquilo que ele precisa. Tem duas palavras que resumem isso agora, Uhum. Cláudio Moisés, aqui da PSA, empatia e acolhimento do cliente. Opa, é isso aí. Eu acho que o nosso cliente é que vai nos direcionar, né, Cláudio? Exatamente. É ele que vai nos direcionar. Léo, podemos começar e aí o Cláudio, o Márcio e todos que estão em sala poderão participar tranquilamente. Podem interromper, viu, gente? Podem fazer perguntas, podem colocar a percepção de vocês. Não tem verdade absoluta aqui não, tá? Pode começar, Marli. Eu já disponibilizei para o pessoal também o link do YouTube. Quem não conseguir acompanhar aqui no Zoom, consegue acompanhar o link na live no YouTube. Eu mandei e-mail para todo mundo, mas pode começar. Eu vou te ajudando no que for preciso. Ok. Bom, o tema da nossa aula não é à toa, né? Ela foi escolhida a dedo. Até porque nós estamos dentro do Instituto de Qualidade, né, automotiva, e nada faria mais sentido que a palavra gestão da qualidade, né? Gestão de qualidade. Eu sou psicóloga, mas eu trabalhei a minha vida inteira com engenheiros de qualidade, trabalhando com implantação de ISO. Vou até não falar muito sobre isso, né? Porque eu vou denunciar a minha idade, né? Mas a implantação da ISO me ensinou demais da conta, né? Vocês não têm ideia do quanto eu aprendi com aquele movimento todo lá em anos 90, início dos anos 90. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Toda hora eu tenho que sair daqui. Leozinho, meus slides não estão andando.
Tenta sair do modo apresentação e colocar novamente. Era para aparecer. Eu não estou conseguindo sair daqui. Vou tirar a sua apresentação. Ó, aqui passou o slide. Para mim não aparece. Eu vou interromper então o seu compartilhamento e você compartilha de novo a apresentação, tudo bem? Ok. Pessoal, um pouquinho de paciência. Pode colocar novamente. Agora acho que vai. Não vai, Léo. Agora foi. Aqui está sendo compartilhado. Eu não consigo ver o que eu estou compartilhando. Agora vai, agora foi. Bom, gente, eu acho que, eu digo sempre, né? Antes de nós sermos profissionais, nós somos pessoas. E que bom que somos pessoas, né? Eu digo sempre para os executivos, para as pessoas com as quais eu trabalho nas organizações. Os nossos valores pessoais norteiam muito a nossa vida profissional. E eu acho que a questão do Covid-19, ele nos colocou justamente contra essa parede, né? Nós estamos encostados todos numa parede e na nossa frente tem um espelho. Tem um espelho que nos mostram pessoas que dependem de nós, pessoas que trabalham conosco, e nós também, né? Os nossos valores, quem nós somos, para onde nós vamos, como vivemos até hoje, o que nós queremos manter na nossa vida. Eu tenho pensado demais, né? Eu comecei o isolamento social antes de vocês, porque eu tinha acabado de chegar do exterior no dia 14. Então, quando vocês entraram, eu já estava em isolamento, até por questões de proteção ao outro, né? Eu sou Marli, né? Essa pessoa que está aí, ó, tem várias fotos. Eu sou uma pessoa simples, eu sou, hoje, né, eu digo que eu sou, acima de tudo, avó do Pietro e do Tonton, que é esse menininho de baixo aí dos olhos azuis, e o de cima é o Pietro. Eu sou apaixonada por flores e animais, cachorros. Eu tenho alguns e tenho alguns cachorros amigos, como esse aí que aparece na foto, né? Que é o meu amiguinho, o Benjinho. Eu adoro viajar, amo viajar e sou apaixonada pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Eu sou psicóloga de formação, fiz pós-graduação em gestão de RH, eu fiz mestrado em psicologia da saúde. O meu mestrado, inclusive, ele fala a respeito da minha atuação dentro da Volkswagen do Brasil, onde eu fiquei muitos anos fazendo desenvolvimento de executivos, implantação de times de trabalho, equipes autogeridas, desenvolvimento gerencial durante muitos anos. Então, o meu trabalho na Volkswagen aconteceu durante mais ou menos uns 5 anos, só na ala 5, onde nós trabalhávamos com câmbio e motor. Câmbio e motor. E é que trabalhei em tantas áreas da Volkswagen que fica até difícil me lembrar. Mas como eu estou falando especificamente da minha dissertação de mestrado, nós tivemos a oportunidade de iniciar um processo de identificação, que a gente chama de diagnóstico, para que nós pudéssemos olhar para o antes e o depois. Então, nós olhamos no primeiro ano como é que as pessoas pensavam, o que elas achavam. Nós estávamos num momento bastante difícil, porque nós tínhamos que fazer acontecer o Audit 2.0, à época, né? Era o Audit 2.0. Nós tínhamos um monte de auditorias e as pessoas muitas vezes não sabiam como lidar quando passavam por essas auditorias, não sabiam como mostrar. Ao mesmo tempo, tínhamos implantações de várias ferramentas da qualidade, housekeeping, Kanban, tinha uma série de implantações que as pessoas muitas vezes não entendiam por que elas tinham que começar a trabalhar de uma forma diferente do que elas sempre tinham feito, a partir do próprio conhecimento. Então, foi aí que eu entrei. Eu digo que eu amo o meu trabalho porque eu acho que dentro das organizações ou fora dela, não importa o que as pessoas façam, o trabalho dá condições das pessoas perceberem o quanto que elas são capazes, o quanto que elas têm condições de fazer sempre e mais e melhor. Eu digo sempre que o processo e a filosofia da qualidade me ensinou muito.
E a partir da filosofia da qualidade, eu também tive condições de desenvolver pessoas e profissionais. Porque quando elas percebiam que elas eram capazes de fazer com mais qualidade, com melhor qualidade, elas também se percebiam capazes de mudar a própria vida, de implantar, né, filosofia de housekeeping, de organização, de limpeza, de saber o que é que está à mão, o que precisa estar à mão, dentro das suas próprias casas, né? Então, eu conversava muito com todos os trabalhadores, independente do nível em que eles atuavam, e eles diziam isso para mim: puxa, Marli, aquilo que eu consigo implantar aqui dentro da organização, eu agora também estou fazendo dentro da minha casa, a partir das relações que eu tenho com a minha família, com os meus filhos. Eu percebo que as coisas estão mais, digamos, colocadas dentro da prateleira. E hoje eu consigo achar essas coisas, que muitas vezes dentro da organização a gente dizia isso para as pessoas, que agilizaria o processo, e as pessoas falavam: ah, bobagem, eu sempre tive esse trapinho aqui do lado da máquina, eu sempre tive esse monte de papéis sobre a mesa, para que eu tenho que tirar isso agora? As pessoas começaram a perceber que a priorização era importante, né? Que elas tinham que ter um mínimo de organização para poder trabalhar. E eu acho que hoje, né, quando nós passamos por esse momento, como o Márcio estava falando, tão difícil, e o Cláudio falou, a gente tem que ter visão no cliente, é muito importante que nós olhemos de volta para esses pilares, né, que nos colocaram dentro desse aspecto de como atender melhor o cliente a partir do que o cliente chama de qualidade, do que ele chama de ser atendido com excelência. Bom, eu sou professora universitária, eu dou aula na Metodista, dei aula muitos anos na FEI, na pós-graduação para engenheiros. Aliás, eu digo que eu fiz psicologia, mas o meu karma é lidar com engenheiros, né? Então, aliás, obrigada, engenheiros, vocês me ensinaram muito. Aliás, muito do meu modelo mental hoje, de ter indicadores, variáveis, muito eu aprendi com vocês. E isso me ajuda muito no dia a dia, mesmo quando eu estou trabalhando questões bastante subjetivas. Então, vamos lá. Essas são algumas empresas nas quais eu já atuei, obviamente não só nelas, mas eu sou também consultora parceira da MH Consult. Atendi algumas dessas empresas a partir da MH Consult. Eu sou consultora sênior lá, tenho a minha própria organização também, a minha própria consultoria. E por conta dessa demanda atual, eu estou entrando agora como sócia numa outra consultoria para atender empresas familiares, menores empresas, porque é uma outra pegada, é uma outra visão, é muito diferente de você trabalhar com processo, com procedimentos estabelecidos, como numa Volvo, uma Votorantim, uma Cabot, Philips, Scania, Rolls-Royce, Freudenberg e assim por diante, Bradesco, algumas empresas nas quais eu atuo, que a gente chama de multinacionais, grandes empresas. E eu lembrei muito de vocês, sabe? Eu vou chamar o Márcio de novo, né? Porque eu estava falando com ele. Mas eu lembrei bastante de vocês quando, no ano passado, a gente falava muito de indústria 4.0. E hoje eu fiquei pensando, nesses dias todos eu fiquei pensando, falei, puxa, que sorte a deles, né? Dessas grandes empresas que praticamente já tem muita coisa estruturada, em termos de tecnologia, inclusive, para poder trabalhar a partir da indústria 4.0. Mas nós sabemos que essa não é a realidade da grande maioria das organizações e principalmente de empresas que são fornecedoras das grandes empresas como essas que eu mencionei. Eu trabalhei, inclusive, com uma empresa que é uma multinacional e que é uma fornecedora dessas grandes montadoras aqui da nossa região e do Brasil todo e do mundo. E era muito interessante que quando se falava em indústria 4.0, eles acreditavam que eles estavam no caminho. E aí o presidente falou para mim assim, Marli, vai conversar com os nossos trabalhadores, independente do nível em que eles atuem. E eu fui. Conversei com eles aqui em São Paulo, conversei com eles em outros estados, e eles disseram, bobagem, você está falando de quê? De indústria 4.0? Imagina, a empresa não tem absolutamente nada em termos de atendimento aos nossos clientes a partir da indústria 4.0. Nos faltam tecnologia, nos faltam processos, nós não temos isso. Quando eu apresentei esse resultado para o presidente e para os diretores, principalmente o industrial, né, o diretor industrial, ele ficou horrorizado, né? Ele falou para mim, como assim? Lógico que nós estamos caminhando para atender os nossos clientes a partir de uma atuação de indústria 4.0. Eu falei, mas não é bem isso que seus funcionários dizem.
E eu não estou falando de um funcionário que trabalha somente lá na área operacional, estou falando inclusive dos seus gerentes. Foi um susto, né? E era muito interessante que esse presidente alemão, ele era um doce de pessoa. E ele dizia assim, mas Marli, aquele sotaque alemão, né? Você tem certeza disso? Eu falei, olha, eu tenho certeza do que eu ouvi. E foi muito interessante quando eles olharam para isso e eles legitimaram aquilo que os trabalhadores estavam pensando. Eu vivo a minha vida, gente, dentro das organizações, numa luta que às vezes é inglória, dizendo e ensinando e orientando e fazendo coaching, mentoria para pessoas que estão em cargos elevados dentro da companhia e dizendo para eles, gente, as pessoas que estão dentro das suas equipes, independente de onde elas atuem, elas pensam, elas conhecem a realidade delas, deixem elas participarem, perguntem para elas, não seja somente top-down, mas na hora do vamos ver, é verdade, Marli, é verdade, nós temos que levar as pessoas à participação, nós temos que fazer com que elas coloquem o conhecimento delas e tudo mais, mas na hora do vamos ver, gente, às vezes é muito decepcionante. O que conta mesmo é o murro na mesa, é o soco na mesa, e que aí, quando a gente fala de qualidade de relações e de gestão, está muito longe daquilo que muitas ou a grande maioria das organizações definem como visão, como valores, que colocam lá nos seus banners, colocam na sua intranet, colocam dentro das suas competências comportamentais. E eu tenho pensado muito nisso. Falei assim, engraçado, a vida está se vingando, né? A vida está dizendo, ei, você aí, executivo, diretor, ei, você aí, CEO, você se lembra que você falava tanto disso e não praticava? Então, agora se você não fizer isso, está sozinho, meu amigo. Se você não colocar as pessoas junto com você, você estará sozinho. Então, assim, o que eu gostaria de deixar acima de tudo no dia de hoje gente, é para brilhar. Deixe as pessoas mostrarem o conhecimento que elas têm. As organizações gastam rios de dinheiro com hotéis, com aviões, com cursos no exterior, com formação na Europa, nos Estados Unidos. Aí o executivo volta, o gerente volta, o profissional, o engenheiro volta. Aí eu me pergunto, cadê o conhecimento que você adquiriu? Você não vai colocar em prática? Mas veja só, quando nós aprendemos lá, é uma realidade. Quando nós chegamos aqui, é outra realidade. Se você não mudar a sua postura, a realidade vai ser sempre a mesma. Me interrompam, gente, se vocês quiserem. De novo parou o nosso querido slide, Leozinho. Eu vou tirar novamente e você tenta recolocar. Não é para pausar o tempo todo. Tenta novamente, por favor. Espera aí que agora eu não acho o benditinho. Só aproveitando uma ali, Cláudio Moisés, aqui enquanto... Oi, Cláudio. A questão, acho que o ser humano normalmente pensa de maneira linear, né? E quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está pensando em rede, né? Então, eu acho que a gente está ainda com o mindset da indústria clássica, né? Da indústria 3.0, né? Então, a gente ainda trabalha em silos, ainda a questão da organização dos departamentos, a questão da falta de conexão, né? E da colaboração, acho que esse é o ponto. Então, vem a transformação cultural, né? Que amarra bem com o que você falou. Eu acho que esse momento, né, Cláudio, você usou o termo correto, né? Rede. Nós precisamos trabalhar em rede. Tanto que muitos de vocês estão fazendo a gestão de pessoas a partir do trabalho em home office. Só que ou você confia naquele profissional que está em casa e deixa ele fazer as coisas. Eu estava lendo, né, vou até mostrar para vocês agora aqui, eu trouxe algumas pesquisas que eu tenho visto, muitas pesquisas, até trouxe uma pesquisa de 2015 que aconteceu antes do Covid, para comparar com o que nós estamos vivendo hoje.
E é muito interessante o quanto que essa pesquisa da McKinsey fala a respeito do quanto que as empresas precisam permitir que as pessoas demonstrem que elas possam fazer acontecer, que elas tenham iniciativa, essa história de empoderamento, né? A gente sabe que não é bem assim. Não, porque eu dou autonomia para o meu funcionário. Dá autonomia até a página 2, né? Até o momento em que você acha que ele não vai fazer corretamente. Então, eu costumo dizer, que equipe você tem na mão? Porque se você tem uma equipe que você não confia, o problema é teu, meu amigo. É você que não permite que esse trabalhador mostre o potencial que ele tem. Mas ele não consegue fazer. Então, eu pergunto, se ele não consegue fazer, é porque ele não sabe ou porque ele não quer? Se ele não sabe, você tem condições de ensiná-lo. Se ele não quer, você tem condições de substituí-lo. Então, Marlene, a pergunta é, por que ele continua lá, né? Pois não, quem está falando? É o Márcio, de novo. Oi, Márcio. Então, pegando carona, né, no que o colega falou, Moisés, né, falou da indústria 4.0, para mim é uma questão que vai além da técnica, né, que pelo que eu já li, né, pelo que eu vi, a indústria 4.0 consiste em automatizar cada vez mais os processos, proteger os dados, né, no chão de fábrica, permitir a conexão do que está acontecendo embaixo, no chão de fábrica, com a administração, né, com a gerência. Mas para mim a questão vai além da técnica, né? Eu vejo, já estou há 30 anos na indústria automobilística, 2 grandes problemas, né? Um é o departamentalismo, né? Eu vejo o falta de trabalho realmente cada um contribuindo, né? A gente vê cada vez mais, continua havendo, né? Individualismo, departamentos querendo sobressair sobre os outros, né? Esse é um problema. O outro problema é o que acho que foi você que comentou, é o poder, né? A gana de mostrar poder, quem pode mais, né? Quem pode sobressair sobre o outro, que passa também acho que é por essa falta de trabalho em equipe, né? E na hora do vamos ver, né, seja em qualquer tipo de projeto, ele tem que ser feito em equipe, tirando raríssimas exceções aí, né? Então é um problema muito sério isso, muito sério. Muito sério. E eu digo, né? Eu digo que hoje eu trabalho muito com a questão do conflito, né? Muitas organizações me chamam para trabalhar justamente isso que você está falando. Nós estamos com conflito entre áreas, conflito entre pessoas dentro de uma mesma equipe, conflitos entre departamentos, conflitos entre diretores. É muito comum eu ser chamada para isso. E às vezes o conflito está lá em cima, né? Inclusive entre diretoria, entre CEO e diretoria ou algum outro diretor. Começa em cima, com certeza. Exatamente, essa cultura vem lá de cima, que é a tal da competição. E muito interessante que muitas organizações, a grande maioria, alguns anos atrás, usavam muito essa palavra, competição, competição, e até gostavam dessa competição interna e tal. Aí isso que você está dizendo, mais o que nós estamos vivendo hoje, é justamente o oposto. Se as áreas não trabalharem multifuncionalmente, se os distintos conhecimentos e as distintas áreas não trabalharem juntas, as empresas não vão sobreviver, né? Então, assim, acabou essa história. Então, aquilo tudo que eu brigava, que eu ficava lá, trabalhando às vezes meses, um conflito, e vou dizer para você, Márcio, os conflitos não eram profissionais. Os conflitos não tinham nada a ver, muitas vezes, com a organização. É puro ego, né? As pessoas ficam brigando e discutindo para mostrar quem é que... Não, eu é que sei, eu que tenho a resposta. Não, mas eu não gosto de você, então eu vou fazer de tudo para prejudicar o seu departamento. Não, eu não gosto de você, então a minha equipe não vai ajudar a sua. Quer dizer, a empresa não lhe pertence, meu amigo. A empresa, ela é soberana.
E eu acho que nesse momento, né, a instituição é soberana. Eu acho que esse momento nós estamos aprendendo que o nosso lar é soberano, a nossa família é soberana. O cuidado e a defesa dos nossos filhos dessa doença é a soberania, é o que fica acima de nós. Acabou. Então, assim, eu imagino que as pessoas... Eu moro sozinha, mas eu imagino que as pessoas que estão com as suas mulheres, com os seus maridos, seus filhos, estejam justamente revendo tudo isso. Putz, quanto que nós brigávamos, né? O quanto que a gente discutia por coisas que muitas vezes não tinham nada a ver. E hoje a gente precisa manter a calma, manter o cantinho do silêncio para poder se manter aqui dentro e manter a paz e preservar o equilíbrio dentro da nossa família e um ajudar o outro. Hoje é o que precisa dentro das organizações. E aí, o que eu coloquei aí a partir da realidade, promover a troca de ideias, ter uma intersecção entre qualidade profissional e pessoal. Não adianta ter conhecimento, né, Márcio? O que vocês falaram, né? Não adianta, eu tenho que ter valores pessoais para poder respeitar o outro, trabalhar com o outro, ajudar o outro. Se não for assim, vai ser puro ego. Isso que vai fazer com que a resiliência e a inteligência emocional realmente venha à tona e seja colocada em prática. Eu acho que, em primeiro lugar, Marli, antes da técnica, é claro que a técnica ela é um pilar, né, para a gente atingir bons resultados, ter uma performance e ajudar a organização a performar bem também, né? Mas é uma questão, em primeiro lugar, para mim, alicerce é comportamento, né? Claro, formação, né, qualificação e comportamento. Eu conheço, já vi também várias pessoas terem assim uma capacidade técnica muito boa, mas problemas muito sérios de comportamento, né? Provocadores de conflito, vamos falar assim. E pessoas assim, às vezes permanecem nas organizações porque elas têm uma boa qualificação técnica. Mas hoje em dia só isso não basta, a gente tem que ter lá um equilíbrio entre as coisas, mas ainda assim, o que prevalece, principalmente na liderança, né, cargos de liderança, é o perfil comportamental, né? Mas num momento como esse, principalmente no momento como esse, Márcio, as empresas vão começar a fazer uma certa conta. Que preço nós estamos pagando para ter esse profissional? Até porque hoje, vamos falar a verdade, né? Alguns anos atrás, a gente tinha muito essa diferença, né? Um que era muito bom tecnicamente, muita experiência e tal. Vamos falar a verdade? Hoje nós temos muito mais pessoas com o mesmo nível de conhecimento. Então, o que eu faço basicamente? Quantas vezes eu estou dentro de um processo em que eu tenho 10 executivos formados fora do país, que falam vários idiomas, que têm muito tempo de experiência, e no final, a pergunta que muitas vezes o CEO, a diretoria de RH, os profissionais de recursos humanos perguntam quem é que vai ter estofo para poder suportar ou aguentar ou lidar com os valores da nossa organização? Porque você vê nitidamente que a pessoa tem muito conhecimento, é muito técnico, mas ele não é flexível. A cintura é dura, a visão dele é única, ele coloca somente aquilo que ele acha, que o conhecimento dele que é o máximo. Não é essa pessoa que fica. E a vaidade prevalece. Antes demorava mais. A vaidade prevalece, sabe? Não suporta ter contraposições. É por aí, né? É por aí. Agora, antes, as empresas suportavam mais. Hoje, elas estão suportando menos. Eu estou ouvindo alguém falar da Caterpillar. Marli, a gente recebeu um questionamento no chat no YouTube, que é da Márcia Lopes. Ela queria entender como gerar confiança em tempo de crise. Olha, lidar com a realidade. Eu penso que a melhor maneira de gerar confiança em nós e gerar confiança no outro é lidar com a realidade. As pessoas falam muito de resiliência, né, Márcia? E o que é a resiliência?
às vezes, nós somos chamados a sermos resilientes em momentos em que nós estamos com a cara ralada no chão, sangrando, doendo, porque nós perdemos alguém, porque nós saímos de uma situação que nós gostaríamos de não ter saído. E é nessa hora que a resiliência tem que vir à tona. Porque quando é que nós não conseguimos ser resilientes? Quando nós mentimos para nós mesmos. Quando nós olhamos para aquela realidade e inventamos uma outra história. Então, se nós olharmos hoje para essa crise e olharmos para a nossa vida e para as organizações, a primeira coisa que nós temos que fazer é: qual é a nossa realidade? Onde é que nós estamos? Quem somos nós? Qual é a nossa empresa? O que nós temos em mãos? E a partir dessa realidade, tomar atitude, ter postura, mudar o que precisa ser mudado. Às vezes chorando, às vezes se estrangulando, mas não é hora de parar. Nesse momento, não é hora de ficar parado. Eu digo sempre assim, a vida é movimento, não importa em que momento você esteja. Se você tem que sair de um lugar e ir para o outro, mesmo que aquilo doa muito, mas é a sua realidade, faça isso. Lá na frente, você vai perceber que foi melhor ter andado do que ter ficado parado. Em crise, seja ela qual for, e essa que nós estamos vivendo agora, se vocês me perguntarem qual é o conselho que eu poderia dar e que eu gostaria de dar, se mantenham em movimento, olhem para a realidade e trabalhem a partir dela. Eu acho que um outro ponto importante também é que nós vivemos a vida buscando aquilo que nós queremos e não aquilo que nós necessitamos. E não, principalmente em momentos de crise, nós temos que fazer o que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos. Às vezes nós choramos tanto porque queremos alguma coisa, mas agora não é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Não sei se responde a sua questão. Se não responder, pergunte de novo. Vocês estão vendo o slide aí, gente? Porque se eu coloco em tela cheia, ele não vai. Pode ser assim? Pode? Pode. Tá, então vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui uma pesquisa. Essa pesquisa ela é de 2015. Ela é do Instituto para o Futuro, né? Na realidade é Institute for the Future. Ele fica em Palo Alto. E foi muito interessante que eu tinha lido essa pesquisa alguns anos atrás, depois eu li novamente, acho que há um ano atrás, e essa semana eu vi uma outra pessoa falando dessa pesquisa no Startse. E ela falou lindamente a respeito dessa pesquisa, eu falei, ela pensa como eu, ou eu penso como ela. E essa pesquisa, ela mostrou alguns aspectos em 2015, eles fazendo uma projeção para 2020. Mal imaginavam que em 2020 nós estaríamos passando por essa situação toda. E dentre essas questões, eles colocaram, né, quais são as habilidades para 2020? E eles disseram que nós precisávamos ter habilidades cognitivas para lidar em 2020 e precisaríamos ter habilidades cognitivas, socioemocionais e habilidades tecnológicas. Gente, olha, não era uma pessoa que estava fazendo previsão. Era um estudioso que estava fazendo uma pesquisa junto a executivos, a CEOs de empresas em diferentes partes do mundo. E fizeram a partir de Hong Kong e de São Francisco, nos Estados Unidos. E foi muito interessante. Olha só o que essas habilidades estabelecidas em 2015 falavam para 2020. Incluíam conhecimento, escrita avançada, ou seja, a nossa capacidade de mostrar para o outro a partir da escrita, esses e-mails malucos, né, que vocês reclamam tanto, copia um, copia o outro, quando você vê, você está com o 25º e-mail, com todo mundo copiado, e já não sabe mais quem começou a conversa, aí você tem que correr o e-mail todinho para ver quem iniciou lá atrás, quer dizer, uma comunicação totalmente enlouquecedora. Habilidades quantitativas e estatísticas, ou seja, você ter capacidade de análise, né? Capacidade de extrair números para poder analisar e tomar decisões. Pensamento crítico a partir do conteúdo que você adquire, de processos e a partir de informações complexas. Quer informações mais complexas que essas que a gente está vivendo hoje? Aliás, situação complexa e sem informações, né?
Nós não temos informações complexas, nós temos uma situação complexa. Aliás, gurus da complexidade. Eu queria fazer um convite para vocês e uma sugestão aí até para o IKEA. Vamos falar de complexidade? Alguns anos atrás, eu fazia algumas aulas, né, com alguns gurus da complexidade, falando a respeito do mundo complexo, do pensamento complexo. Olha aqui um baita laboratório para nós discutirmos a questão da complexidade. Agora é a hora de falar, não fazer conjecturas, projeções. Quer mundo mais complexo que esse que nós estamos vivendo? E sem informações? E sem saber o que nós vamos fazer amanhã, sem ter dados para poder tomar decisões amanhã? Tomamos decisões hoje, mas não sabemos se será a mesma amanhã. E todo mundo tem que estar, ao mesmo tempo, agora, sabendo da mesma informação. Agilidade, né? Habilidades sociais e emocionais, né? A nossa capacidade de comunicação, o que você estava falando aí, Márcio, negociação, ter empatia, né, com o nosso cliente, empatia com a outra área, empatia com aquele que está em casa, que muitas vezes, principalmente o pessoal da área administrativa, eu fico pensando nas executivas, nos executivos que conversavam comigo, às vezes até chorando e falando da culpa, né? Principalmente nós mulheres, a gente quando coloca um filho no mundo, a gente já nasce com duas... o filho, quando nasce, nós temos duas coisas, né? A gente se torna mãe. E aí nós produzimos leite e culpa. É um absurdo. Mas nós, mães, produzimos leite e culpa. O leite, com o tempo, acaba, porque a criança deixa de amamentar-se. Mas a culpa nunca. Então, nós sempre temos aquela culpa, deixei meu filho em casa, meu filho está aos cuidados dos outros, né? Quantas executivas já choraram comigo? Eu estou na falta, eu saio daqui 8, 9 horas da noite, meus finais de semana é com o celular, é no notebook. Homens falavam isso, tenho que viajar, não estou vendo o crescimento dos meus filhos, não estou acompanhando, às vezes, a doença de um filho, deixo, às vezes, a esposa sozinha acompanhando isso. Olha lá. Hoje, essas pessoas estão trabalhando dentro de casa, com as crianças correndo ao lado, gritando, mãe, me dá isso, fulano me pegou aquilo. E hoje é interessante, né, que eu continuo prestando mentoria e coaching para alguns executivos, e eles falam, estão ficando doido, né? Então, a gente troca algumas informações de como organizar, minha nora mesmo, né, que está em casa, cuidando das duas crianças, tem que acordar mais cedo para poder fazer as coisas dela, tem que se trancar no quarto enquanto meu filho fica com as crianças para ela fazer o trabalho e vice-versa, porque os dois são autônomos, tem que se virar, fazer acontecer. E essas pessoas com as quais eu dou mentoria hoje, elas falam isso, né? Nossa, antes eu reclamava que eu não tinha isso, hoje eu tenho isso. Aí, Márcio, Cláudio e todos os demais, eu acho que a gente vai encontrar um mundo híbrido. A gente vai conseguir achar um meio de caminho aí. Nem tão céu e nem tão terra. Eu fiz um videozinho onde eu falava assim, gente, vamos pegar o mochilão? Vamos colocar na nossa frente? Vamos abrir, ver o que nós colocamos no decorrer da vida dentro desse mochilão? Será que realmente nós temos que continuar vivendo do jeito que nós vivíamos antes do Covid, antes do isolamento social, antes dessa crise toda? Será que nós precisamos continuar? São reflexões importantíssimas. Preciso continuar. Não tem problema, meu amigo. A decisão é tua. Você faz o que você quiser, mas é importante refletir. Aprendizado contínuo. Agora, a gente não sabe nem o que aprender. Olha eu aqui, professora. Eu dou aula EAD. Graças a Deus, a minha universidade, né, e eu vou até falar o nome dela, Universidade Metodista, ela nos deu, em 2005, formação em ensino à distância. E eu era uma das chatinhas, falava, eu não vou fazer formação, eu sou contrária a EAD. Imagina, é totalmente avesso àquilo que um professor deve fazer, olho no olho do aluno. Eu tomei um tapa na cara quando eu fiz a formação e principalmente quando o pró-reitor me chamou e falou assim, vamos colocar o curso de pós-graduação, e eu era coordenadora do curso, nessa semana, no ar, e você vai ser a primeira coordenadora de pós-graduação. Eu tive que lutar contra mim mesma, mas eu vou dizer, quando eu começou o curso, eu comecei a dar aula EAD, e eu não vi os olhos dos meus alunos, mas eles conversavam comigo como vocês estão conversando aqui, a partir de chat,
Depois, nos finais de semana, quantas horas eu ficava com eles conversando no chat. E aí eu descobri que eu consegui deixar e vou deixar um legado. Que aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, eu posso usar essa tecnologia para levar para qualquer parte do mundo. E eu me lembro que alguns alunos atravessavam em Manaus para ir até o polo de ensino à distância, para fazer a aula presencial conosco. Eu não vi o aluno, mas o aluno me via. E ele fazia perguntas sobre qualidade, por exemplo, que ele, professora, do que você está falando? ISO 9000, ISO 9001, ISO 14... Que é isso, professora? Eu falava, gente, é pós-graduação, esse aluno não sabe o que é isso. Aí eu falei assim, pera lá, eu vivo num país continente e o meu aluno não tem obrigação de saber isso. Eu tenho obrigação de levar o pré-requisito para ele, para que ele realmente possa continuar a pensar junto com todo o grupo. Esse é um papel da liderança. Nem sempre você vai ter dentro da sua equipe pessoas com o mesmo nível de conhecimento. Vieram de um lugar, vieram de outro, vieram de uma área, vieram de outra. E nós achamos que todos precisam ter o mesmo nível de conhecimento. A primeira pergunta é, principalmente nos dias atuais, que tipo de conhecimento nós precisamos ter? Que realidade é essa que grita? Aí eu olho para a equipe e falo, o que vocês sabem, o que vocês não sabem? E a partir daquilo que falta, eu vou ajudar. Só que muita gente só vê o copo vazio e não cheio, né? E aí começa, às vezes, até a ensinar 100% quando a minha equipe precisa conhecer somente 20%. Esse gestor, ele erra feio, porque ele não olha para a própria equipe. Ele não vê a própria equipe. Vocês estão me acompanhando? Estão ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Tá, se tiverem pergunta, fiquem à vontade. Um outro aspecto que eu trouxe para vocês é uma outra pesquisa. Essa, no caso, é uma pesquisa da McKinsey. Ela é super atual, ela é de agora, de maio. E está falando justamente tudo isso que nós estamos conversando aqui. Estou adorando conversar com vocês. Porque essa pesquisa da McKinsey, totalmente, agora acho que é 13, 14 de maio, porque eu fico fuçando, né? Vamos ver o que o pessoal está levantando, vamos ver o que eles estão buscando de conhecimento, porque trancado dentro de casa, a gente, se deixar, só fica vendo televisão e notícias que não nos vão ajudar em absolutamente nada. Então, essa pesquisa que vocês podem, inclusive, pegar, puxa lá no Google, McKinsey, que vocês vão pegar. Os dois pesquisadores são esses, é o Kevin Snyder e Bob Sternfields. E a pergunta que eles foram buscar é, da sobrevivência à prosperidade, reinventando o retorno pós-Covid-19. Vocês que são gestores, vocês que são diretores, vocês que são donos de empresa, ou vocês que, de alguma forma, têm contato com pessoas que produzem, seja lá o que for, inclusive artesanato dentro de casa. A pesquisa é fantástica e ela não é chata, ela é muito legal. Porque ela fala de negócio para vocês e fala de gente, fala de processos. E aqui, no caso, como eu sou psicóloga, puxar sardinha para a minha área, né? A área de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. Mas olha lá o que eu já tinha falado. Eles dizem assim, ó, primeira coisa que nós temos que ter, propósito. Por que nós existimos? Por que nós existimos hoje? O que o meu cliente está dizendo? Ele, inclusive, está nos ajudando a refazer o nosso propósito. E essa visão desse propósito está compartilhada com as pessoas da sua equipe? As pessoas sabem qual é o atual propósito? Ah, mas a nossa empresa sempre primou por isso. Primou por isso até fevereiro de 2019. O que é qualidade hoje para vocês? Quais são os indicadores de qualidade? Tem gerente, diretor que fala assim para mim, você é louca, Marli? Nós temos aqui dentro da empresa um processo de desenvolvimento, aquele que não souber quais são os nossos indicadores de qualidade, é impossível. Nós damos milhares de treinamento, nós fazemos milhares de preparação para isso. Às vezes eu estou conversando com eles, eles dizem assim, o gerente chegou e me deu uma cacetada porque eu estava fazendo o trabalho dessa forma.
Eu falo, mas você estava seguindo os indicadores? Você estava seguindo as categorias estabelecidas, os procedimentos? Eu estava. Só que, às vezes, os procedimentos foram alterados e nós não fomos informados ainda. A área de compras não informou, a área de qualidade não informou, a área de produção não informou, e fica aquela briga, sabe? Fica aquela discussão. E aí ainda existe. Vocês vão dar risada, principalmente as empresas multinacionais que são bem estruturadas. Não, não existe. Existe. Ainda existe o dia da auditoria. Então, uma semana antes da auditoria, para tudo! Vamos limpar, vamos arrumar, vamos colocar tudo bonitinho no estoque, corre todo mundo para o que estava fazendo. Aí, nessa hora, a produção não é importante. Aí, nessa hora, a gestão de pessoas não é importante. Aí, nessa hora, o cliente, coitado do cliente, ele vai lá para o fim da fila. Por quê? Porque o que importa é pegar todo mundo, vai trabalhar de sábado, vai fazer hora extra para arrumar tudo, deixar tudo bonitinho, treina todo mundo para responder exatamente o que o auditor vai perguntar. Gente, eu nem vou comentar, né? Isso não é sustentável. Nós sabemos que isso não tem nada a ver com qualidade. Nós sabemos que as pessoas, elas vão aprender naquele momento, na loucura, vão responder o que vocês precisam, mas as pessoas não são idiotas. Elas sabem que qualidade está aqui, ó. Qualidade é modelo mental. Qualidade é filosofia. Qualidade está intrínseco. Vocês adoram usar, né? Está no sangue. É isso aí, está no sangue. Está no sangue, está no conhecimento, está nas atitudes do dia a dia, está nas relações entre as áreas, está nas relações entre as pessoas, está na relação dos gestores, independente do nível em que ele atua com as pessoas, qualidade de relacionamento, de respeito, de comunicação clara, de comunicação transparente, de conhecimento. Tem gestor, tá aqui em cima, ele acha que aquilo que ele aprendeu no curso e que só ele sabe, ótimo, opa, vai ser mais um curso para eu crescer e ser promovido. Isso é equipe, amigo. Eu digo sempre, quando o executivo vai para fora ou vai fazer um curso caríssimo pela organização, ele tem que ter dentro da organização, não é dele não, viu? Dentro da organização, uma regra. Voltou de um curso, vai cascatear esse conhecimento. Porque esse cara amanhã vai embora dessa empresa e vai levar todo o conhecimento com ele e vai aplicar em outra organização. E a equipe dele? Ela não fez o curso. Nossa, mas gastamos dólares, euros com esse executivo, com esse gerente, com esse diretor. Pergunto, quanto desse conhecimento foi realmente transformado dentro da organização? E mais do que isso, aplicado. E não por ele somente, mas por sua equipe. Vamos lá. Ele diz assim, uma rede de equipe capacitada, né? Ela é multifuncional e autogerenciada. Não dá para ter uma equipe autogerenciada se ela não tiver autonomia. Equipe autogerenciada tem que conhecer de finanças, o mínimo de finanças, tem que conhecer o mínimo de redução de custo, tem que conhecer o mínimo de gestão de pessoas, tem que conhecer o mínimo de logística, tem que conhecer o mínimo de produtividade. Agora, eu quero ter uma equipe autogerida. Eu implantei equipes autogeridas durante muitos anos e na Philips, a Philips foi uma, inclusive, ela foi uma das precursoras da implantação de equipes autogeridas e nós, até vou falar o nome dele aqui, Rogério Babler, né? Hoje nós trabalhamos na MH Consult, nós temos isso no sangue e nós tivemos, esse é um outro legado, a possibilidade de trabalhar com equipes de RH, de produção, de gestão, executivos, diretoria comercial. E trabalhamos com pessoas que nem eram funcionários da organização, que não tinham vínculo empregatício. E nós trabalhamos no Brasil inteiro. Então, imagina você colocar uma pessoa numa postura de autogestão quando ela nem faz parte da empresa.
ela não tem carteira assinada, ela não recebe os benefícios. E era isso que nós fazíamos. Gente, essas pessoas não tinham faculdade, essas pessoas não sabiam dirigir, essas pessoas limpavam muitas vezes uma prateleira dentro de um Magazine Luiza, dentro de uma loja 100, de um Ricardo Eletro. Eram pessoas que muitas vezes não eram vistas. Eles faziam exposição de produtos. E quantas vezes nesses treinamentos o diretor comercial, ele ia lá e abria o planejamento estratégico para elas, em inglês. E elas não sabiam, muitas vezes, tinham dificuldade até com o português. Ele abria um hiperlink e traduzia aquilo lá, porque como era planejamento estratégico que tinha vindo da Europa, não podia traduzir. Mas ele fazia isso para poder mostrar para as pessoas o que é que a organização estava fazendo e precisava que eles fizessem e qual era o papel deles lá no final, lá junto ao cliente final, para fazer a colocação dos produtos, né? Sell-in, sell-out, né? Que a gente chama, dentro dessas lojas. Hoje, muitos deles são gerentes. Hoje, muitos deles são diretores de empresa. Muitos deles são donos do próprio negócio. Quando eu vejo essas pessoas, eu falo, valeu a pena, valeu muito a pena, valeu demais a pena. Então, eu queria dizer para vocês que autogestão sem responsabilidade, sem a capacidade deles colocar em prática, mas eles têm que ter conhecimento para isso. E eles precisam conhecer quais são os objetivos, o propósito da organização para que eles possam andar sozinhos e, principalmente, que eles façam a gestão do resultado. Não é o gestor que faz a gestão do resultado, são eles. Eles são capazes. Só que muito gestor não acredita nisso. Outra coisa, decisão rápida e ciclos de aprendizagem. Eu acho que o que eu acabei de falar agora tem a ver com os ciclos de aprendizagem, né? O que nós precisamos ensinar hoje para que as pessoas possam fazer o que precisa ser feito. Agora, decisão rápida. Se eu tenho uma equipe capaz de decidir, inclusive essa pesquisa que eu acredito que vocês vão ler, né? Da sobrevivência à prosperidade, da McKinsey, ele fala sobre a decisão rápida, pessoas que ficaram procrastinando dentro das organizações, decisões que inclusive tinha a ver, Márcio, com indústria 4.0, que ficaram ali sendo procrastinada, né? Porque o sucesso estava ali, o resultado estava ali. Então, para que eu vou tomar uma decisão agora? Com a questão do Covid, essas decisões são tomadas em 2 dias. Existem estudos mostrando que pessoas sozinhas dentro de casa tomaram decisões que estavam engavetadas, estavam escondidas meses, e gestores guardando isso, equipes guardando isso, áreas guardando isso, e hoje gestão ágil. E ficava lá naquela conversinha de apresentar conceitos, ferramentas. Gestão ágil, meu amigo, é deixar as pessoas agirem. E elas agiram. Olhe para dentro da sua organização que você vai encontrar pessoas aí que fizeram o que não faziam em meses, fizeram em dias, fizeram em horas, fizeram em semanas. Modelo de gestão dinâmico de pessoas. É disso que nós estamos falando, né? Ou seja, provocar o engajamento. Mas para isso, as pessoas precisam participar. Elas precisam ser ouvidas, elas têm visão. Não é só você que é o gestor. Aliás, isso te liberta, né? Você não percebe que as decisões estão somente nas suas mãos. É claro, eu sou um gerente, eu vou bater o martelo lá na frente. Mas tudo que vem antes, as discussões, aquilo que nós vamos decidir fazer, o como fazer. Porque o cliente, se ele realmente está no seu foco, ele vai dizer o que e o como. Isso que nós estamos fazendo aqui é o como. O que é o conhecimento, é o dado, é a informação. Mas será que o cliente, que são vocês que estão aí do outro lado da tela, os clientes do IKEA, vocês teriam condições de ir para uma sala hoje para ouvir e discutir o que nós estamos discutindo? Não. Esse como é o cliente que fala, é o cliente que faz. Alguém quer falar?
Tecnologia Oi. de ponta. Oi, Marli. Tá tudo bem? Diga. Tudo bem, Marcelo? Eu acho que a gente está enfatizando bastante aí, né, a questão comportamental, né? Que no final do dia é só a atitude que fará a diferença, né? Porque no mundo empresarial e, enfim, todas as oportunidades que a gente tem de conversar, participar de webinar, networking, enfim, tá claro para todo mundo que conhecimento, habilidade, parte técnica, isso é dado, isso é premissa. Só que o que está fazendo a diferença entre as empresas que estão conseguindo alcançar sucesso e as que estão patinando ou, infelizmente, afundando é a atitude. Mais nada além disso, né? Exatamente. Atitude, mais nada além disso. E olha, Marcelo, tem um aspecto que é muito importante que a gente verifique, que é né? Eu vou pular um pouquinho aqui, vou mostrar para vocês, né? A nossa postura se baseia nessa transformação atual, né? Ou seja, o que é que né? O que é que eu vou fazer com essa necessidade de transformação toda? E aí eu acho que tem a ver com eu tenho que fazer uma reflexão de como eu sou, como é que eu me relaciono com o outro e nós no mundo, né? Quais são os aspectos que eu vou considerar. E aí, eu acho que a gente está caminhando aí para o finalzinho da webinar. Eu coloquei aí, né, a qualidade da inteligência emocional e da resiliência. De novo, a palavra qualidade. Qualidade de produto, qualidade de processos e qualidade de comportamento, né, postura. E eu costumo dizer sempre que onde é que está o nosso locus de controle? Que papel eu estou exercendo? Eu acho que essa crise do coronavírus, ele nos mostra e nos faz uma pergunta. Como é que você age e reage à realidade? Você tende a jogar culpa no mundo, nas coisas que aconteceram? De quem é a culpa de tudo isso que está acontecendo conosco? Não dá para saber. Alguns falam que é da China, alguns falam que alguém criou esse vírus no laboratório para que pudesse prejudicar os outros países, melhorar a concorrência, a capacidade de concorrência da China. Fala-se, mas tudo isso é o apontar o dedo, né? Ou seja, que papel eu estou exercendo? Eu acho que esse momento nos leva a pensar: qual é o meu modo de atuação no mundo? Eu sou uma pessoa que tendo a olhar para o mundo e achar que tudo é culpa da empresa, tudo é culpa da equipe, tudo é culpa do gestor, tudo é culpa do meu colega de equipe, tudo é culpa do mundo, de Deus, né? E outras pessoas têm uma postura diferente, que é o que é que eu posso fazer com isso? E aí é que entra aquela questão que eu falei, né? O que é que eu quero e o que é necessário. Nessa hora, quando eu olho o que é necessário, eu me jogo para tomar uma atitude e fazer acontecer. Quando eu fico dentro do locus de controle externo, que eu acho que tudo que acontece comigo, a culpa é do outro, é do mundo, é de Deus, é da empresa, é da fábrica, é do sindicato, é do gestor, é do diretor, é da matriz. Quando eu penso dessa forma, eu não cresço. Por quê? Porque eu estou olhando para o que eu quero. Alguém não está deixando eu ter o que eu quero. Alguém não deixa eu ter o que eu quero. Quando eu uso o locus de controle interno, eu tenho que me perguntar: ok, o que é que eu necessito? Eu acho que as empresas estão nesse momento. E quem vai dizer para as empresas o que necessita é o cliente. O meu cliente que eu atendo, mentoria ou coaching, por vídeo, ele é que diz para mim o que ele está precisando nessa hora. E olha, eu vou garantir para vocês, tudo aquilo que nós falávamos sobre processo, gestão e tudo mais, hoje a gente está falando mais de questões pessoais, está meio que virando até um pouco de terapia. E para finalizar, a minha parte, tá? Vocês podem perguntar quanto vocês quiserem. Eu quero deixar aí exatamente a fala do Décio Fábio de Oliveira Júnior, que é um médico, e ele diz o seguinte: o que nos leva ao sucesso não é o que queremos.
mas o que necessitamos através de pequenos atos sucessivos, consistentes e corajosos. Precisamos de coragem. É isso. Muito obrigada. E eu estou à disposição de vocês se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou quiserem conversar comigo. Abaixo tem o meu e-mail. Fiquem à vontade para me escrever se vocês quiserem. marli@marlioliveiraconsultoria.com.br. Vou deixar o slide anterior, que eu acho que ele tem mais a ver com o nosso encontro de hoje. Obrigada por vocês estarem comigo hoje. Léo? Marli? Oi? Oi. Marli, você já teve alguma experiência aí? Alô? Alô? Léo? Oi, consegui voltar? Eu tinha perdido a conexão. Léo? Oi, estou aqui. Alô? Alô? Oi, Marli, tá me escutando? Eu estou, Léo. Eu não Sim. ouvi o que a pessoa perguntou. Eu acabei perdendo a conexão, acabou, acho que, encerrando algumas conexões, minha internet caiu e voltou. Mas vamos finalizar, você pode finalizar a apresentação. Se alguém tiver depois alguma dúvida, né, a gente vai encaminhar o e-mail de agradecimento para o pessoal. Daí, se tiver possíveis questões, se alguém tiver algum questionamento, eles encaminham para a gente, aí eu direciono para você, se a gente tiver. Como a conexão caiu, eu não sei até onde eles ouviram. Ouviram essa última parte que eu falo do queremos e necessitamos? Sim, a parte que você falou encerramento, que você passou o seu e-mail, ela foi. A conexão caiu bem na hora que uma pessoa ia começar a perguntar. Exatamente, Caiu na Fique à pergunta. vontade. É o Cláudio? É o Cláudio, Oi, Cláudio. Não, estava só confirmando que caiu realmente quando ele estava perguntando. Acho que ele deve ter perdido aí um pouco a rede na hora da pergunta. Isso, foi isso mesmo. Quem estava perguntando e quiser voltar a perguntar, fique à vontade. Agora, se enquanto ele não pergunta, outra pessoa quiser fazer algum comentário, discordar, inclusive, fique à vontade. Marli, você me ouve? Ouço, quem está falando? É Rosilene. Oi, Rosilene. Tudo bem? Eu tô, e É você? o seguinte, ouvindo a sua explanação, a gente tem a certeza de que muitos, e alguns até o momento, estão numa situação de, assim, um pouco perdidos, né? Sem saber o que se deve fazer de fato, e outros não. Eu acredito que para uma empresa pequena, que é o caso da que eu trabalho, que eu também trabalho com qualidade, é algo um pouco mais fácil, porque a gente tem canal de comunicação é muito mais próximo. É a mesa ao lado, é a sala ao lado, né? Então a gente tem como ter uma dinâmica muito mais rápida. Ao passo que as grandes empresas, eu acredito que isso seja uma coisa problemática, de um tamanho que a gente não tem nem noção, né? Eu não consigo ter nem noção desse problema. Eu tenho muitos clientes que estão me solicitando algumas atitudes que já foram tomadas há bastante tempo, né? Porque no local que eu trabalho, a gente não parou, de fato, porque é prestação de serviço, é uma indústria química, então não houve uma parada significativa. Ficamos fora 10 dias, mas aos poucos os clientes têm nos solicitado e a gente tem tido que continuar produzindo de forma pequena, pouca, tipo plantão, mas sim.
O que você acha dessa situação? Eu tenho essas cobranças e essas cobranças já foram efetuadas ou estão muito bem encaminhadas. Como eu posso solicitar isso do meu cliente também? Porque eu não tenho certeza que os meus clientes estão tomando as mesmas atitudes que eu. No começo da nossa reunião, Rose, o Cláudio Moisés falou a respeito de mudou, né? Hoje a relação é rede, né? E o seu cliente faz parte da sua rede. Hoje ele é o seu foco, mas ele também pode conversar com você. Você não precisa conversar só internamente. Você pode conversar com o cliente, assim como ele fala para você o que ele precisa. Você também pode dizer para ele um exemplo. Né? Às vezes o cliente reclama que determinada matéria-prima não está atendendo. Aí você vai até lá ver que o processo dele, a matéria-prima acaba não sendo usada da maneira que poderia ser usada por algum problema interno, um erro interno. Isso é muito comum, né? As montadoras fazem muito isso, né? Vão até o fornecedor, às vezes para ajudar o fornecedor para que ele possa atendê-la melhor. Eu acho que você pode fazer a mesma coisa, né? Você pode ir ao seu cliente, lógico, agora, nesse momento, a coisa fica mais difícil, mas eu acho que é ouvir um pouco como é que ele está usando, inclusive, o seu produto. É isso que você quer ouvir? Eu entendi certo a sua pergunta? Entendeu. Eu acho que essa via ela é de mão dupla. Você pode conversar com o seu cliente, não só ouvi-lo, mas conversar, falar quais são as dificuldades que você tem. Assim como eu converso com o meu, né? Quais são as suas dificuldades? Primeiro a gente faz o diagnóstico, né? Ele diz, mas o produto que eu pedi não está dentro das especificações. Aí você olha tudo, verifica tudo, o produto está dentro das especificações. Às vezes o comprador, né, não passou a especificação necessária. A comunicação lá dentro da empresa do seu cliente é que não foi efetiva. Você pode entrar ali, ajudá-lo, inclusive. Eu acho que essa questão do ser consultor do meu cliente vai crescer muito. Então, seja consultora do seu cliente. Pergunte para ele como que você não está ajudando e como você pode ajudá-lo. Pode ser que o problema seja seu, mas pode ser que o problema seja dele. E se for dele, a gente ouve muito assim, o cliente estava reclamando, o problema é dele, não meu, ele é que tem que arrumar lá. Acabou. Parou. Nós vamos ajudar a arrumar lá, porque se lá funcionar, vai funcionar aqui também. Se lá funcionar, eu vou continuar vendendo. Responde? Responde. Obrigada, agradeço, Marli. Ali, acho que aí vem a questão da colaboração também, que a gente falou no início, né? E então, trabalhando a 4 mãos para o cliente ali, né? E aí vem um pouco também a questão você falou aí da pesquisa da McKinsey, do propósito, né? Que as empresas sejam fiéis realmente ao seu propósito, né? Então, com o papel da marca ali realmente sobre a sociedade. Se a gente for se preocupar só em perder menos agora na crise, realmente a gente vai perder mesmo depois no futuro. Então, eu vejo dessa forma. E você sabe, Cláudio, a gente ouve muito, eu tenho ouvido muito, né, a seguinte fala, né, a seguinte colocação. Nós temos que parar de querer proteger aquilo que nós éramos. Se nós continuarmos protegendo o que nós éramos e não olharmos para o que nós precisamos ser hoje, nós não vamos dar conta, a gente vai ficar para trás, porque já tem gente fazendo isso de monte. E quando a gente fala de propósito, dentro das organizações, é muito comum a gente pegar lá e perguntar, pegar o planejamento estratégico, quando pega os habilitadores do negócio e fala, quais são os seus propósitos? Às vezes está na cabeça do CEO, mas quando você conversa com os diretores, está totalmente diferente. Um fala uma coisa que é igual ao que o CEO falou, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa. Como é que isso vai chegar lá embaixo, né? Se lá em cima o propósito não está claro. Então, eu acho que a gente sempre falou de propósito. É que até então não era necessário, talvez pelo sucesso que existia, levar tanto em consideração o propósito. Hoje não tem mais conversa. Ou leva o propósito em consideração, e faz esse propósito chegar a todos, né? Todos, 150%, ou
alguém vai sair puxando a corda para o outro lado. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Obrigado, Marli. Imagina, Cláudio, fique à vontade. Eu entendo que você pode já finalizar, Marli, se despedir se você quiser. Ok. Daí, quem quiser depois acompanhar, a gente vai disponibilizar o link para reassistir o webinar e o conteúdo da apresentação, né? Então, enviar e-mail depois para todo mundo ainda hoje. Ok. Olha, eu só tenho a agradecer. Obrigada pela companhia de vocês. A participação, as perguntas, as colocações é o que realmente nos mostram a atual realidade. Eu desejo que todos nós consigamos sair mais fortes dessa fase, que nós consigamos sair melhor do que nós somos, do que nós entramos, como pessoas, acima de tudo, mas vamos sair também como profissionais. Resiliência é esperança. Nós não podemos perder a esperança. Um beijo a todos vocês. Tenham um excelente final de semana. Eu fico à disposição. Escrevam, perguntem, conversem comigo, ok? Estou também lá no LinkedIn. Fiquem à vontade. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Até mais. Tudo de bom, obrigado.